Então, agora nós vamos ter nossa aula de ciências. Nós vamos falar do sistema urinário. Então, água é vida, né? E nós podemos encontrar água em qualquer parte do ambiente. E até mesmo no nosso organismo. A maior parte do nosso organismo é composto de água, tá? A água, né, ela tem que ser mantida nem em falta, nem em grande quantidade no nosso organismo. Então, nós temos que controlar o excesso de água que nós temos no nosso organismo. Então, o órgão responsável, tá, para controlar a quantidade de água é o sistema urinário. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele agora. Então, agora eu vou falar da eliminação de substâncias pelo corpo. Veja uma situação a seguir. Então, essa situação aí a seguir representa a amizade. Estou apertado, preciso fazer xixi. Pode ir na minha vez, Mateus. Você está com mais vontade de fazer xixi do que eu. Você acha que a atitude do amigo de Mateus está correto? Fazer xixi é o mesmo que urinar. Você sabe qual é a importância dessa ação para o nosso corpo? Então, nós vamos aprender agora. O corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Essas substâncias são chamadas excretas e são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células. Durante a respiração, produzimos um gás que deve ser eliminado do corpo humano pelo sistema respiratório. Então, esse gás é o gás carbônico. Grande parte das excretas produzidas pelo organismo é eliminado pela urina. Por isso, o ato de urinar é importante para a nossa saúde. Além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração. O sistema urinário é o responsável por produzir e eliminar a urina. Neste capítulo, você vai conhecer os órgãos e as estruturas desse sistema e como eles atuam em nosso corpo. Estrutura do sistema urinário. Como vimos no capítulo anterior, o sangue transporta substância pelo corpo. O sistema urinário é responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Além disso, esse sistema elimina o excesso de água do organismo. Veja a seguir os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles na produção e na eliminação da urina. Então, aqui nós temos o sistema urinário feminino, tá? Nós temos aqui os rins. Nos rins, o sangue é filtrado e deles são retirados o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se a urina. Aqui nós temos a ureta, os ureteres, tá? Que recolhem a urina formada nos rins e a encaminham para a bexiga urinária. Aqui é a bexiga urinária. Aqui nós temos a bexiga urinária, né? A bexiga tanto tem no sistema masculino, urinário masculino, quanto no feminino. Então, a bexiga, a urina é armazenada temporariamente, até ser eliminada do organismo. Aqui nós temos, tá? Aqui a ureta, que é esse canalzinho aqui. Por meio da ureta, a urina é eliminada do organismo. É o canalzinho por onde sai a urina. Tanto aqui é no feminino e aqui no masculino. Os rins, o sistema urinário também tem alguns problemas, tá? Aqui nós vamos saber alguns problemas nos rins. Para iniciar o estudo desse assunto, observe a imagem a seguir. Olha a imagem aqui. Aqui é o rim, tá? E tem essa imagem aqui branquinha. Essa imagem aqui é o cálculo renal. É uma pedrinha, tá? Que fica no rim. A estrutura circulada na imagem é o cálculo renal. O que você sabe sobre esse assunto?
Vamos aprender agora. Assim como os demais órgãos do corpo, os rins podem apresentar problemas que prejudicam seu funcionamento. Os cálculos renais, também conhecidos como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. A pessoa com cálculos renais podem apresentar dor, febre, vômito e sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos ureteres e pela uretra. Dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser naturalmente eliminado do organismo. No entanto, pacientes com cálculos maiores devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgia. Vai depender do tamanho do cálculo. O problema relacionado aos rins é a insuficiência renal. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não o filtram suficientemente. Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina, retomando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Aqui tem uma pessoa realizando a hemodiálise, né? Então aqui, ó, o sangue, aqui pelo vasos sanguíneos, faz esse transporte aqui, filtra o sangue, essa maquininha aqui filtra o sangue do organismo da pessoa. Existem casos em que o transplante de rins é necessário, ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida ou logo após a morte. Enquanto aguardam o transplante, essas pessoas também precisam realizar a hemodiálise. Você conhece alguém que faz hemodiálise? Né? E como é que é a rotina dessa pessoa? No dia a dia. Então eu vou falar agora da importância da doação de órgãos. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de transplantes de órgãos. Apesar disso, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplante, esperando receber órgãos como córnea, rim, coração, pulmão, fígado e pâncreas. Para diminuir essa longa espera, várias campanhas são realizadas visando conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Para se tornar um doador, é preciso informar o interesse aos familiares, a fim de que eles possam autorizar a doação após a morte do doador. A decisão de se tornar um doador de órgão é um ato de bondade, é pensar no próximo, é salvar vidas, né? Então, por isso que é importante a gente doar os órgãos, porque doando órgãos, a gente salva vidas. E para a gente ser o doador, a gente tem que deixar um documento com um familiar autorizando essa doação, tá bom? Então, terminou nossa aula sobre o sistema urinário e beijinhos, até amanhã. Fiquem